Meu nome é Caio Nicolas e nesse podcast a gente vai trazer algumas informações sobre o movimento abolicionista no Segundo Reinado. O movimento abolicionista no Brasil foi uma luta contra a escravidão que perdurou por mais de 300 anos. A partir do século XIX, o crescente descontentamento com a exploração de africanos e seus descendentes levou a uma resistência crescente, tanto entre os escravizados quanto na sociedade em geral. Influenciado por ideias de liberdade e igualdade, o movimento ganhou força nas décadas finais do Império e culminou na assinatura da Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão no Brasil. Esse processo refletiu as tensões sociais, políticas e econômicas de um país que precisava se transformar. Podemos começar então com o contexto histórico do Brasil nessa época. Bom, o Segundo Reinado é o período em que o Brasil foi governado pelo imperador Dom Pedro II entre os anos de 1840 a 1889. Pedro II foi o governante que mais tempo ficou no poder no Brasil, cerca de 50 anos. Ele assumiu o trono brasileiro com apenas 13 anos de idade, logo após o golpe da maioridade, que encerrou o período regencial, e foi deposto em 15 de novembro de 1889, quando os militares proclamaram a República. O Brasil Império teve início em 1822, logo após a independência, e estendeu-se até 1889, com a proclamação da República. Ao contrário das antigas colônias espanholas na América, que após a independência tornaram-se repúblicas, o Brasil seguiu o caminho do Império, ou seja, da formação de um governo central com um monarca com poderes absolutos. Nesse período, o Brasil consolidou-se como um império de grandes proporções territoriais, o maior da América do Sul, o que reforçava a necessidade de consolidar tanto as fronteiras como também a unidade política interna. Historicamente, o Brasil Império é dividido em 3 períodos. O primeiro reinado, que foi de 1822 até 1831, o período regencial de 1831 até 1840 e o segundo reinado, que foi de 1840 até 1889. É importante explicar as coisas um pouco antes também. Então, o Segundo Reinado iniciou-se logo após um conturbado período regencial, que ficou marcado por revoltas provinciais. De norte a sul do Brasil, as províncias pegaram em armas por conta de disputas de poder local, problemas sociais e questões republicanas. Durante o período regencial não havia imperador, pois em 1831 Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil e aprovada por Dom Pedro I, dizia que o novo imperador só poderia assumir o poder com 18 anos. Enquanto esse herdeiro não alcançava a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. As constantes disputas provinciais fizeram com que fosse decretado o golpe da maioridade, que permitia a coroação de Dom Pedro II mesmo sem atingir a idade mínima exigida pela Constituição. Com o imperador coroado, o poder moderador poderia ser exercido novamente, garantindo assim a ordem interna do Império Brasileiro. Enfim, na política, o Segundo Reinado foi marcado pelo retorno do poder moderador, logo após a abdicação de Dom Pedro I e na impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono por conta da sua pouca idade. O poder moderador foi suspenso durante o período regencial, pois, de acordo com a Constituição de 1824, apenas o imperador poderia exercê-lo. Com o golpe de maioridade e a coroação de Dom Pedro II, o poder moderador voltou a ser exercido até a proclamação da República em 1889. Dessa forma, consolidavam-se a centralização política e o fortalecimento da figura do imperador. O parlamento foi grande local de debates durante o Segundo Reinado. 2 partidos políticos dominavam a cena política, conservadores e liberais. Seus representantes não tinham diferenças ideológicas. Assim, não importava se o parlamento fosse dominado por conservadores ou liberais, pois havia disputas por apenas prestígio e vantagens políticas. Logo após o final da Guerra do Paraguai, em 1865, os militares do exército ganharam força e não se contentaram apenas com as atividades nos quartéis. Inspirados nos ideais positivistas, eles decidiram que tinham o dever de participar da política brasileira. Porém, Dom Pedro II impediu tais manifestações políticas vindas dos quartéis. Isso fez com que o exército começasse a conspirar contra o imperador. É importante dizer também que desde o primeiro reinado havia união entre o Estado e a Igreja. De acordo com a Constituição de 1824, e a religião oficial do Império Brasileiro era a católica.
Falando brevemente agora sobre a economia, a independência de 1822 trouxe mais transformações políticas do que sociais e econômicas para o Brasil. A economia permaneceu durante o período imperial como uma agroexportadora, ou seja, atendendo às necessidades do mercado europeu. Em meados do século XIX, um produto começou a ser exportado de forma mais intensa: o café. Plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, a exportação do café ocupou espaço na economia brasileira no Segundo Reinado, gerando muito lucro para os cafeicultores. A mão de obra utilizada era escrava. Com o êxito nas lavouras de café, aumentou a movimentação de escravos na região do Nordeste e das minas de ouro para a região do Vale do Paraíba. A partir de 1850, o café expandiu-se para a região oeste paulista, tornando-se o maior produtor de café do Império. E ao contrário das lavouras do Vale do Paraíba, o café plantado no oeste paulista contou com a mão de obra imigrante. Essa mão de obra tinha mais qualificação do que a escrava, e isso foi fundamental para o êxito da produção cafeira da região. A partir desse momento, a província de São Paulo passou a se destacar no cenário do Segundo Império. E o café, ao longo do século XIX, tornou-se a principal atividade econômica do Brasil, mas não era a única. Mesmo em um número menor, ainda havia a produção de açúcar, a exploração de ouro e outras atividades econômicas secundárias. Além dessas atividades, havia projetos de investimento em outros ramos econômicos, como a indústria. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, procurou meios para desenvolver a indústria no Brasil, mas não conseguiu superar o domínio de café. Mauá foi o pioneiro na indústria e também na construção de ferrovias, que foram utilizadas no transporte do café até o Porto de Santos, onde o produto era exportado para a Europa. Bom, agora que já sabemos sobre o contexto histórico que rodeava o Brasil no século XIX, podemos falar sobre o movimento abolicionista, mais especificamente sobre a Confederação Abolicionista. A Confederação Abolicionista Brasileira foi uma organização política criada às 18 horas do dia 9 de maio de 1883, em uma reunião organizada na sede da Gazeta da Tarde do Rio de Janeiro pelos abolicionistas André Rebouças e José do Patrocínio. A entidade surgiu dentro do contexto mais ativo do movimento abolicionista no Brasil, com o objetivo de pressionar o governo brasileiro para que pusesse fim na escravidão. A Confederação Abolicionista foi capaz de coligar sociedades anti-escravistas de todo o Império. Seus meios de ativismo se deram principalmente na imprensa, no teatro, na organização de reuniões e conferências e nos fundos de emancipações locais. Dentre seus membros estavam alguns dos mais ilustres líderes do movimento abolicionista brasileiro, tais como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Luiz Gama e João Clapp. Os três últimos citados recebem menos prestígio quando se toca no assunto da abolição. Entretanto, suas participações, mesmo que independentes, foram fundamentais para que fossem elaboradas estratégias de desenvolvimento político no movimento abolicionista. Antes de sua criação, houve duas outras instituições que lutavam contra a escravidão no Brasil. A primeira foi a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e em seguida foi criada a Associação Central Emancipadora. As sociedades que inicialmente formaram a Confederação Abolicionista foram em sua maioria associações estudantis, mas também havia uma variedade social, em que se incluíam associações de tipógrafos, empregados do comércio e ex-escravizados. Grande parte das sociedades estavam localizadas nas províncias do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, mas com o passar do tempo elas ganharam maior extensão territorial no Império. A institucionalização da Confederação Abolicionista aconteceu dentro de um contexto político e econômico marcado por uma forte pressão internacional para o fim da escravidão no Brasil. Embora o ideal abolicionista já estivesse em voga desde o final da década de 1860, é só a partir do ano de 1880 que o movimento abolicionista ganha força. Nesse momento, há um aumento na circulação de ativistas, retóricas e estratégias através de navios a vapor e a tecnologia dos telégrafos. Essas novas tecnologias possibilitaram a circulação de debates e experiências políticas em escala internacional, o que impulsionou que vários ativistas de diferentes países construíssem alianças ou redes de sociabilidade. A partir dessa conjuntura surgiram grupos de sujeitos que partilhavam os mesmos interesses, e ao longo dos anos esses grupos passaram a se articular para manter a comunicação, resultando no surgimento de várias associações políticas nacionais.
Tal modelo de agrupamento devidamente estruturado se evidenciou originalmente em países europeus, como a Inglaterra e França, e ficou conhecido como associativismo. Porém, essa referência forneceu aos anti-escravistas brasileiros o protótipo ideal para a construção de um ativismo local. A partir desse protótipo, os abolicionistas brasileiros fizeram uma apropriação adaptada, de acordo com as subjetividades encontradas no contexto nacional e na tradição política do Brasil. Como exemplo de adaptação, a gente pode citar o fato de que no Brasil, os locais de agrupamento dos abolicionistas foram em grande parte compostos por teatros, o que trouxe uma característica peculiar ao movimento, que é seu envolvimento com as artes, a dramatização da escravidão e a teatralização da política. Essa especificidade o difere muito dos modelos estrangeiros, que se agrupavam em igrejas. Contudo, o associativismo foi um modelo de ativismo adaptado e seguido pelos abolicionistas brasileiros como estratégia política. A professora Cláudia Regina Andrade dos Santos demonstra, de acordo com o levantamento feito no Almanac Lemert, a expansão da vida associativa no Rio de Janeiro durante a década de 1880. Segundo ela, o aumento do número dessas instituições teve uma estreita vinculação com a intensificação dos debates políticos e com o ativismo político dos setores populares abolicionistas brasileiros. Dessa forma, ela afirma que o movimento abolicionista nacional transformou o campo da política através do associativismo, criando clubes, sociedades, grêmios e escolas de diferentes matizes ideológicas, sociais e políticas. Dessa forma, em 1883, o movimento abolicionista conseguiu, através da articulação entre várias organizações, reuni-las em um programa comum, a Confederação Abolicionista. A organização defendia uma abolição ampla, imediata e sem indenização para os proprietários de escravos. O abolicionismo teve diversos fomentadores, tanto interregionais como nacionais. Alguns desses foram Luiz Gama, que, de acordo com a historiadora Ângela Alonso, foi a pessoa por trás da articulação do ativismo judicial, Abílio Borges, que uniu a mobilização nacional e estrangeira, e Joaquim Nabuco aprofundou. José do Patrocínio, que coordenou as exímias estratégias do espaço público, e André Rebouças, que dentre todos foi o mais importante articulador do movimento, visto que esse era aristocrata e filho de político. Assim, André Rebouças detinha inúmeras conexões, e deste modo conseguiu transitar nos espaços públicos, instituições políticas, fazer negócios com empresários e etc. O mesmo conseguiu se aproximar dos estudantes, profissionais de teatros, dentre outros. Deste modo, ele se tornou um grande influenciador do movimento. Também é muito importante falar sobre o Manifesto da Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro, que foi retratado em uma reunião da Confederação Abolicionista em 11 de agosto de 1883. Dentre todo o conteúdo contido no manifesto está a afirmação de que a propaganda abolicionista não era um anseio ou uma questão anarquista sentimentalista, nem tampouco uma questão filosófica, mas sim uma apresentação do direito que se encontrava nos tratados parlamentaristas. A propaganda abolicionista, dentro dos limites constitucionais, tinha o direito de pedir que os delegados do povo a ouçam. O documento é assinado por um grupo de instituições abolicionistas. De acordo com o manifesto, a cidade do Rio de Janeiro é o espaço que proporciona o embate pela abolição, a unir e opor os interessados no que está em jogo, pela ótica econômica, institucional e política. A princípio, o texto do manifesto apresenta um histórico da escravidão que começou desde o período colonial, fazendo uma demonstração histórica da escravidão de índios e africanos no Brasil. Depois, há relatos de outros aspectos da história dos avanços e recuos feitos no plano do Império trilhando a abolição. A mesma é descrita como uma fatalidade, que, abre aspas, fez com que a escravidão se tornasse um fato e obtivesse tolerância universal, fecha aspas. No texto são apontados argumentos contra a escravidão. No texto do manifesto, a liberdade deve ser um princípio essencial decisivo na organização de uma sociedade, pois não se trata de uma explicação do funcionamento social, mas sim de exigir que essa sociedade considere que tal valor deve orientar as relações sociais. Neste embate político, o Manifesto da Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro afirma que, sobretudo, todos devem ser livres. Isso é, sustenta que se deve considerar a igualdade e o direito à liberdade como um direito de todos. Segundo Ângela, existiram 3 fases do movimento abolicionista brasileiro. A primeira fase ocorreu entre 1868 e 1871. Nesse período surgiu o primeiro ciclo de mobilização anti-escravista no espaço público brasileiro, carregados por membros da elite imperial.
Simultaneamente se iniciou uma reação política escravista nesse mesmo espaço. A reação do Estado sobre esse início de mobilização foi tolerante. Assim, esses ativistas pioneiros do movimento abolicionista conseguiram transmitir a causa e estratégia do movimento, mesmo que suas ações tenham tido uma baixa atividade. A segunda fase ocorreu entre 1872 e 1887. Com a vigência da lei, a saída do Partido Conservador do governo e a chegada dos liberais, houve a nacionalização da mobilização e trouxe aos abolicionistas a oportunidade para intensificarem seu protesto. Entre 1884 e 1887, ocorreram 896 eventos de mobilização pró-abolição no Brasil, sem apoio de outras instituições, mas também sem repressão do Estado. A terceira e última fase enquadra a década de 80 do século XIX, marcada pelo momento de preponderância do movimento abolicionista. Os confrontos mais radicais travados entre abolicionistas e escravistas ocorreram nessa época, sobretudo no ano de 1885. Nesse contexto, os abolicionistas fizeram uso de estratégias legais e extralegais para obter sucesso na sua principal causa, o fim da escravidão. Em 1884 ocorreu a institucionalização do movimento, que passou a ajudar o governo com o projeto de emancipação gradual. Nesse contexto, a oposição da união entre o governo e o movimento foi considerável, e o grupo formado por proprietários de escravos mostrou sua força nas votações, visto que sempre que se levantava a pauta pela abolição, eles se posicionavam contra. Ainda no ano de 1884, vários abolicionistas se candidataram a cargos legislativos em províncias do Brasil, mas o contramovimento significativamente ativo e forte venceu essas eleições, e logo após fecharam a oportunidade política da reforma. Em 1885 ocorreu o período final da mobilização abolicionista de confronto. O movimento, depois de ser expulso do espaço público, começou a infringir as leis com ações diretas. Focando agora mais na imprensa periódica, ela se faz presente na América Portuguesa regularmente desde o século XVII, através de publicações portuguesas e de outros países da Europa. No Brasil, os impressos começaram a ser produzidos em 1808 e se consolidaram a partir de 1821. Durante o século XIX, os jornais passaram a ser publicados diariamente e assim conquistaram espaço como uma importante fonte de informação da sociedade brasileira. Com isso, a Confederação Abolicionista utilizou a imprensa como ferramenta imprescindível para formar a opinião pública a respeito da escravidão. Ao longo da década de 80, a discussão sobre a abolição se acentuou e os posicionamentos contra a escravidão se tornaram cada vez mais nítidos. Dessa forma, a imprensa serviu como meio propagandístico de ideias abolicionistas, sobretudo durante a década de 1988. Nos impressos, os abolicionistas defendiam as suas concepções em debates contra sujeitos reacionários e conservadores. Um dos principais jornais abolicionistas da época foi a Gazeta da Tarde, fundada no Rio de Janeiro em 1880 por Ferreira de Menezes e assumido em 1881 por José do Patrocínio. Suas páginas serviram de palco para os discursos fervorosos de diversos abolicionistas. Para além dos jornais, os abolicionistas também divulgavam seus preceitos por meio de encontros públicos e privados, e conferências e quermesses, feiras. Já que estamos falando das formas de propaganda, não podemos esquecer da importância dos teatros. Os teatros do século XIX eram uma das principais formas de entretenimento e propagação da cultura. Devido ao seu alcance popular entre diferentes classes, ele se tornou um importante veículo de divulgação do movimento. Segundo o professor Ricardo Tadeu Caire Silva, a partir de 1850, o teatro passa a receber um público mais amplo e diversificado, deixando de ser um ambiente exclusivamente elitista. Abolicionistas como Rebouças, que circulou pela Europa na década de 1870, tiveram contato com as conferências anti-escravistas do Teatro de Variedade de Madrid, organizadas pela Sociedade Abolicionista Espanhola. Com inspiração nas ações do abolicionismo espanhol, que fez uso dos teatros na sua propaganda, o movimento brasileiro utilizou esse meio não apenas como ponto de encontro para discutir pautas, mas também a arte tinha papel central nesses eventos por provocar a reflexão ao público assistente. O primeiro espetáculo abolicionista foi organizado por Vicente de Souza em 1879, no Teatro São Luís. Segundo Ângelo Alonso, a mobilização nacional aumenta após a abolição do Ceará em 1884.
configurando uma série de ações públicas do movimento abolicionista. Comemorações e eventos que contribuíram para a libertação dos escravos eram levados aos teatros, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e a abolição no Ceará. Ao fim do evento, que combinava apresentação artística com discurso político, a plateia tirava no palco camélias, a flor que era o símbolo do movimento. Através da arte, os abolicionistas brasileiros sensibilizaram a opinião pública quanto ao problema da escravidão. As conferências-concerto foram decisivas para o crescimento da aceitação pública da abolição e para a adesão à mobilização. As lutas sociais ocorridas na década de 1880 contra a escravidão levaram o Brasil a um clima de conflitos constantes. Além disso, a repercussão das críticas ao escravismo, que foram amplamente difundidas pelo Império através dos abolicionistas no final do século XIX, causou um sentimento de repulsa em algumas pessoas sobre o sistema servil. Contudo, essas lutas foram capazes de levar o sistema escravista à sua degradação no fim do século XIX. Antes de 1887 existiam várias vertentes abolicionistas, umas mais conservadoras e outras mais radicais. Os conservadores não apoiavam a luta pela abolição com um contato direto com escravos, enquanto que os mais radicais lutavam por uma completa reforma social brasileira. No ano de 1887, o movimento abolicionista tornou-se unânime e após esse período os abolicionistas começaram a penetrar nas senzalas, organizando as fugas em massa e o abandono nas fazendas. A partir disso, o protesto dos escravizados ganhou conteúdo e direção política efetiva. Após a abolição total nas províncias do Ceará e Amazonas, as fugas interprovinciais passaram a ser uma forte estratégia dos abolicionistas para libertar cativos. A adaptação brasileira das Underground Railroads estadunidenses. Nesse momento, os ativistas custeavam desde o acoitamento do escravizado na província e que se encontrava cativo, a fuga desde até uma das províncias que haviam decretado a abolição, até o início de sua estadia na nova província e em sua nova condição de sujeito livre. Agora vamos falar um pouco sobre um dos momentos mais importantes da história do Brasil, a abolição da escravidão em 1888, e o que aconteceu depois disso. A assinatura da Lei Áurea é sempre lembrada como um grande marco, mas a realidade para os ex-escravizados foi muito mais complexa do que uma simples assinatura de lei poderia sugerir. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, e isso marcou oficialmente o fim da escravidão no Brasil. Mas essa decisão não aconteceu de forma isolada. Havia uma série de pressões internas e externas, como o movimento abolicionista brasileiro e a influência da Inglaterra, que já havia abolido a escravidão em suas colônias. Vale lembrar que as pressões não vinham apenas de fora. Aqui dentro já havia uma resistência muito forte dos próprios escravizados, que fugiam, criavam quilombos, organizavam revoltas. O Brasil estava mudando, e a sociedade não poderia mais sustentar o sistema escravista por muito tempo. E sem dúvidas, o movimento abolicionista, composto por intelectuais e mesmo alguns políticos, teve um papel importante, mas é necessário reconhecer que a resistência negra foi o verdadeiro motor da abolição. Mesmo com tudo isso, a abolição aconteceu de forma muito inesperada e sem nenhum planejamento. E é justamente aí que começam nossos problemas. Depois de 1888, milhões de ex-escravizados foram abandonados pelo governo. Não existia qualquer plano de integração ou intenção de integrar os ex-escravos à sociedade. A distribuição de terras, acesso à educação ou qualquer tipo de suporte era inexistente para essa população, que de um dia para o outro se viu livre da escravidão. Isso gerou uma situação bastante complicada e desagradável. Muitos ex-escravizados continuaram trabalhando nas fazendas onde eram escravizados, agora como os trabalhadores livres, porém sem qualquer garantia de direitos e muitas vezes com salários miseráveis. Outros migraram para as cidades, onde acabaram formando comunidades que eram marginalizadas, que mais tarde dariam origem às favelas. E ao mesmo tempo, a elite rural, que perdeu a mão de obra escravizada, encontrou uma forma de manter seu poder. Começaram a incentivar a imigração europeia para branquear a população e substituir o trabalho dos ex-escravizados. Isso gerou um sentimento de exclusão ainda maior no povo que já era diariamente excluído da sociedade. É importante destacar que a luta dos ex-escravizados pela verdadeira liberdade não terminou com a abolição. No final do século XIX e início do século XX, começaram a surgir as primeiras associações e organizações negras, que lutavam por direitos trabalhistas, educação e contra a discriminação generalizada com seu povo.
Isto foi fundamental para construir uma identidade política para a população negra. Jornais e clubes sociais negros tiveram um papel de extrema importância na formação de uma consciência coletiva, denunciando a discriminação e reivindicando direitos que nunca tinham sido garantidos. E essa resistência continuou ao longo de todo o século XX. Tivemos a criação de movimentos importantes, como o Movimento Negro Unificado, e chegamos às lutas mais recentes por políticas afirmativas, como as cotas raciais no ensino superior. Cada conquista foi resultado de décadas de luta e resistência. Não dá para falar desse tema sem pensar nos impactos que a escravidão ainda tem na sociedade brasileira de hoje. O racismo estrutural, a desigualdade social e a marginalização das comunidades negras são algumas das principais consequências diretas de uma abolição incompleta. A herança da escravidão ainda está presente na distribuição de renda, na ocupação dos espaços urbanos e, infelizmente, o racismo continua sendo um problema profundo e estrutural no Brasil. As políticas afirmativas são uma tentativa de enfraquecer essa desigualdade histórica, mas todos sabemos que é preciso muito mais do que isso. Precisamos de um compromisso com políticas públicas que garantam uma inclusão real e igualdade nas oportunidades. A história mostra que sem um projeto de reparação, a exclusão só caminha na sociedade por mais tempo. Entender essa história é muito importante para entender mais sobre nossa sociedade. Conhecer o passado é uma maneira de evitar que os erros sejam repetidos no futuro e de fortalecer a luta por um Brasil mais igualitário. Concluindo, o movimento abolicionista foi crucial na história do Brasil. A luta pela liberdade dos negros escravizados culminou na abolição da escravatura em 1888. No entanto, a falta de políticas públicas após a abolição deixou muitos ex-escravizados em condições de pobreza e exclusão, resultando em desigualdades que ainda afetam a sociedade brasileira. O legado do movimento abolicionista mostra que, embora a escravidão tenha sido abolida, o racismo e a discriminação continuam presentes, demandando ações para garantir igualdade e justiça social. A luta por direitos humanos e inclusão permanece fundamental para o Brasil.